Aê, mais um debate no curso de extensão Cinema Negro no Brasil, um projeto que foi aprovado por um edital de extensão da Pró-Reitoria de Extensão chamado Profaex, que tem parceria com o Cineclube Atlântico Negro, que tem parceria com a Associação Profissional do Audiovisual Negro, a PAN, que tem uma parceria muito grande com o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos da FRJ, e estamos aqui junto também com o nosso queridíssimo parceiro, que daqui a pouco ele vai entrar, que é o Clementino Júnior, que também está junto comigo, construindo, pensando e trabalhando aqui com vocês um pouco das nossas ideias e também ávidos e ávidas para também ouvir as ideias de vocês e fazer esta troca, que é um espaço riquíssimo e que tem surtido muito efeito, tenho aprendido bastante e espero também que vocês estejam gostando. Meu nome é Raquel Aguiar, eu sou professora do NEP-DH, também sou roteirista, formada na Darcy Ribeiro, e junto com o Clementino, os nossos queridíssimos bolsistas, que estão sendo os protagonistas nesse processo, que estão construindo toda a estrutura e também pensaram junto com a gente esse processo de formação. A gente dá início hoje ao terceiro debate do nosso curso de Cinema Negro no Brasil. Antes, eu tinha falado antes da gravação que iria conversar um pouco com vocês, principalmente dando alguns informes burocráticos, técnicos, com relação à forma como nós estamos divulgando as aulas, os debates gravados e, propriamente, os materiais de entrega, que nós estamos também recebendo esses materiais. A gente agradece muito também os resumos de cada aula. O primeiro informe é com relação aos e-mails. Tem muito e-mail caindo, infelizmente, caindo na caixa spam, e o que nós podemos fazer é pedir encarecidamente que vocês verifiquem praticamente quase todos os dias, ou dia sim, dia não, o spam de vocês, para ver se o e-mail do curso de Cinema Negro está caindo lá. Ali, nesse e-mail, tem informações importantes, como o link, que o link é único, mas vocês podem salvar também no e-mail de vocês. Com relação também às aulas, essa semana eu passei, vai ficar disponível os dois debates gravados, mas também esses debates estão no YouTube. Esse último debate que aconteceu no dia 12 também já está no canal do Cinema Negro do Brasil. A gente pede também que vocês compartilhem e curtam também esse canal, porque ajuda muito para os próximos eventos que vamos fazer, eu e Clementino, no caso. Isso dá uma certa facilidade na hora da gente tramitar ali os vídeos, subir, facilita um pouco a divulgação e a própria acomodação dos vídeos no canal. Também peço encarecidamente que quem não esteja assistindo o debate, não conseguiu, não se desanime, não tem problema. Nós vamos, se vocês mandarem um e-mail, nós vamos responder, vamos agilizar da melhor forma possível o acesso a esses conteúdos. Então, é muito importante seguir no curso. A nossa preocupação, a minha, a dos bolsistas, a dos extensionistas, a do próprio Clementino, é que vocês continuem participando. Nós estamos, nesse primeiro módulo, fazendo uma discussão introdutória, fazendo um debate para construir a ideia do imagético, que é um termo muito importante, chega a ser uma noção muito importante dentro da perspectiva de reflexão sobre o audiovisual, e no audiovisual negro, sobre maneira extremamente central trabalhar essa perspectiva do imagético, essa imagem que ela é refletida e, ao mesmo tempo, ela tem sentidos, ela tem significados, ela tem significantes, seja do ponto de vista do realizador do audiovisual negro, escreve e projeta a sua história, seja daqueles que fazem isso sobre a gente. Então, estabelecer esta diferença é muito importante, já que nós precisamos ter essa primeira noção para que, no segundo módulo, a gente construa
uma perspectiva de construção de roteiro, o primeiro tratamento, ou seja, a primeira escrita decolonial. Vou usar a palavra aqui do Clemes, que eu estou vendo que já entrou. Boa noite, Clemes. E a gente vai fazer, depois só terminar para você falar. E a gente vai fazer nessa perspectiva decolonial, super desconstruída. Eu não sei nada, não tem problema, não travo na hora, manda e-mail para a gente, que a gente conversa, a gente responde. Se quiser também marcar um outro momento também fora do debate, a gente também está disponível. Nós estamos aqui para abrir possibilidades, não só de vocês, mas também nossa, porque quanto mais a gente tem troca, mais a gente aprende. Então, não deixem de continuar e participar do módulo 2, porque a gente vai fazer pelo menos uma história de curta-metragem, trabalhando uma perspectiva muito diferente do que a perspectiva técnica, que geralmente os cursos de cinema ou os cursos que estão dentro de universidades fazem. E no terceiro módulo, aí sim, nós vamos fazer a junção dessa discussão filosófica e também uma discussão voltada à política pública, e associando também já uma construção desse imagético decolonial, desconstruído, como a gente vai fazer no módulo 2, e vamos juntar, trabalhando e trazendo outras referências de realizadores afrodescendentes e também de africanos, para cada vez mais fortalecer e potencializar as nossas histórias, as nossas criações e também as nossas visões quando nós vamos analisar um filme, né? Não só assistir assim, mas assistir analisando. E também vamos fazer uma atividade sugerida pelos bolsistas também sobre um sorteio que vamos fazer com relação aos filmes que nós vamos debater. Nós queremos também que vocês falem sobre... A gente vai assistir alguns filmes acessíveis, e vocês vão debater isso no módulo 3, os filmes, vão falar sobre as cenas. Se for usar alguns termos técnicos, por favor, falem entre parênteses o significado, exatamente para que todo mundo aqui possa estar interagindo, tá? Isso é o primeiro, acho que esse primeiro informe. Com relação aos resumos, é muito importante, quem não está assistindo, não tem problema, pode depois fazer um resumo, isso quem está inscrito, principalmente no curso de Cinema Negro, computa para colocarmos a presença e garantir o certificado, mas é caso a caso, nós vamos sempre analisar caso a caso, nós não estamos aqui para cortar, quem somos nós aqui para cortar alguém que não pode, mas é muito importante fazer, quem não está assistindo, quem está assistindo pelo canal do YouTube agora, fazer esse retorno, garantindo, sim, a presença e aprofundando também, né, as camadas aí dos debates que fazemos aqui. Beleza, gente? Coloquem no chat, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Oi, Rodrigo. Oi, só um minutinho, Raquel. Pedir para o pessoal aí que não está com nome e sobrenome aparecendo, se puder mandar o nome completo no chat aí, ou se não quiser mandar no chat geral, mandar ou para mim, ou para Ana, ou para Marcele, que são os extensionistas, para ajudar aqui a guardar a lista de presença, tá bom? Obrigado. Mas, de qualquer maneira, aproveitando, que tem alguns aqui que estão número, que não estão, às vezes podem estar usando o Zoom do parente, essas coisas assim, só para, se conseguir, se souber como, editar o nome, só para quando nos comunicarmos por aqui pelo chat, né, ou aqui na conferência, podermos saber com quem estamos falando. Até porque, lembrando, né, gente, tivemos surpresas na aula inaugural, então temos que estar bem atentos assim a quem está entrando na sala. Por isso é bom saber com quem estamos falando. Clemes, dá uma boa noite. Boa noite! Então, gente, boa noite. Primeira coisa, assim, eu senti, pelas minhas intervenções lá no grupo, né, dos participantes, que algumas pessoas ficaram meio confusas, assim, que eu vim fazendo todo um tratado, né, falando... É aquela coisa,
E a questão da... Respeitem, não, entendam que é a questão da idade. Então, eu sou daqueles caras assim que já estou um pouquinho na estrada, mas não eu sou aquele velho impaciente que não aguenta a lista com bom dia, Jesus Neon, aquelas coisas de zap, né? Já são 30 grupos de zap, então, quando a primeira pessoa dá bom dia, eu já silencio o grupo por 1 hora, que eu já sei que vai ser a resposta de bom dia, então, por isso, de vez em quando eu faço os comentários ali, dizendo, gente, vamos concentrar o grupo só, né, nas informações, coisas pertinentes à aula, mas, de qualquer maneira, foi legal que vocês mesmos espontaneamente criaram um grupo onde vocês podem debater o que vocês quiserem, trazer outras questões e tudo mais. E o que nós queremos mesmo desse curso, acho que a grande potência são as redes, as parcerias, os diálogos que se formam. Daqui a pouco vamos ver divulgações de palestras, seminários, mesas de debate, encontros em festivais, parcerias em produção de filmes, em coproduções estaduais, dentre os participantes, que temos gente do Brasil todo aqui, e eu sinto que isso já está acontecendo de uma maneira bem espontânea. Então, primeiro, assim, parabenizar também pela qualidade da participação de quem já conseguiu estar presente nos primeiros encontros e torcendo que quem conseguiu só chegar junto hoje, né, no ao vivo, que esteja, assim, participem. Lógico que sabemos que são 2 horas de encontro, então, aquele pedido de sempre, né? Enquanto estamos lá ouvindo o colega falando e tudo mais, e já pedimos a nossa fala, tentem já resumir na sua cabeça, sem perder a escuta do que está sendo dito, né? Tentem já resumir na sua cabeça o que vocês querem falar e tudo, para que todo mundo possa participar, que a gente possa trazer, se forem dúvidas, respostas urgentes, a gente conseguir fazer tudo dentro do tempo. Porque, às vezes, um dia ou outro, a gente até pode passar um pouquinho da hora, mas, normalmente, a galera que se disponibiliza para estar aqui nessas 2 horas nem sempre tem essa disponibilidade para ficar um pouco além, às vezes está na casa de outra pessoa, está no trabalho para poder ir para casa. Então, de forma que fique melhor para todo mundo. Bem-vindas, bem-vindos. E é isso. Raquel, está contigo. Joga a bola. Novo, hein, Raquel? Cenário novo, hein? Cenário novo, joga a bola, mas se bem que meu time perdeu, mas foi bonito o jogo, tá? A gente não comeu frango assado, nem galeto no domingo. Tem barulho aqui. A gente não comeu galeto e frango assado no domingo, mas conseguimos jogar bem. É que no nosso time tem uma questão que o Rodinei tem um ciclo, né? Rodinei, quando faz merda num jogo, já se sabe que ele vai brilhar no outro para compensar a cagada que fez e vai ficar aquele ciclo vicioso. Aí, quando a gente passa a acreditar nele, faz... Mas não vou falar de futebol agora, não, porque ainda tem mais um jogo vindo aí. Tem mais um jogo. Eu sei que eu botei aqui, aqui atrás, o Botafogo foi campeão em 2007 e 2008. Bicampeão. Está aqui atrás. Bom, vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar puxando algumas perguntas para vocês, que vocês podem escrever no chat, ou vocês podem falar também. Nós começamos na aula inaugural apresentando o que iríamos definir ou não definir sobre o audiovisual negro, trazendo uma perspectiva de reflexão, de pensar sobre que audiovisual é esse, que, do ponto de vista histórico, o quanto que essa perspectiva, esse estilo, esse nicho de mercado, ele impacta não só o próprio mercado, mas também impacta a produção do audiovisual, ressignifica o próprio criador, né, seja o diretor de fotografia, o realizador, o roteirista, todos e todas e todos da cadeia produtiva do audiovisual, e o quanto que é necessário trabalharmos também nessa perspectiva filosófica e histórica do audiovisual negro, a discussão de políticas públicas. E aí, quando a gente fala assim, já vê que eu não vou falar de filme, eu não vou falar de imagem, eu não vou falar de cena, eu não vou falar de nada, vou falar de política, vou falar de política e política pública. Mas é um tema tão importante quanto o nosso próprio cinema.
Através desse eixo, desta seara, que podemos e devemos fazer em conjunto, é que vamos conseguir potencializar o nosso. E potencializar o nosso não é estarmos reféns do mercado para que o mercado determine o que nós temos que escrever e filmar. Porque já na aula no debate da semana passada, já falamos, o Clementino já indicou que o mercado deseja, né, que corpos pretos estejam sempre com aquele estilo que nós vimos naquele curta-metragem de 7 minutos. E não é isso que nós queremos. Nós temos muito mais histórias, porque nós temos um lugar que nos habita dentro desse contexto do racismo estrutural e institucional, que nós sofremos cotidianamente. Nosso olhar é duplo diferenciado, porque estamos na sociedade, mas estamos na sociedade sendo marcados e segregados por um racismo institucional e estrutural. A nossa forma de ver, então, essa sociedade na qual estamos integrados, ela vai ser completamente diferente. E aí seria o segundo momento, que vamos depois trabalhar a discussão de imagem, né? O que significa para vocês imagem. Então, eu acho que casa com o que nós fizemos um debate na semana passada sobre Favela Movie, casa também naquele primeiro debate que pegamos o filme do Zósimo, que é um ponto de virada extremamente importante, que inicia ali, de fato, uma perspectiva sobre o audiovisual negro, trazendo um outro tipo de representação, um outro olhar sobre o corpo de um afro-brasileiro, de um descendente do nosso continente africano, e toda a simbiose que tem com o ritmo e com as imagens também, que eram milimetricamente filmadas para fazer essa desconstrução, para trazer essa estrutura anti-eurocêntrica de visão sobre os nossos corpos e os nossos comportamentos e a nossa forma de ser. Trazemos isso como um marco importante. Então, guardem essa data, né, esse período dos anos 70, em que o Zósimo ele apresenta este primeiro ponto de virada importante, que inicia ali uma escala mais sistematizada sobre as produções do audiovisual negro. Na semana que vem, nós vamos trazer, que não fizemos esse espaço, a gente saiu dos anos 70 e foi para os anos 2000 para falar sobre a Favela Movie, ficou um gap nos anos 90. Então, nós vamos trazer também algumas, 80 e 90, nós vamos trazer também algumas mulheres nesse período do audiovisual e algumas formas de ajuntamento ou formas de aquilombamento, que continuam sendo por meio dos cineclubes, continuam sendo por meio de centros culturais, a difusão das nossas histórias. Então, a gente vai também trabalhar isso nos anos 80 e 90. Vamos trabalhar sempre dessa maneira, assim, indo e voltando. Acho que vale a gente trabalhar não de uma maneira cartesiana, ai, que palavra horrível, não de uma maneira 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas por que não, né? O 7 antes do 2, o 1 depois do 9, já que nós estamos falando aqui de representação, de fluidez e conexões que nós precisamos fazer exatamente quando contamos as nossas histórias, né? Ou quando decupamos um filme, ou quando editamos, ou quando gravamos cenas, e as cenas nunca são certinhas quando estamos num set, da mesma maneira que a gente escreve. Então, vamos também trabalhar, do ponto de vista da reflexão, essas indas e vindas, mas sem tornar chato e difícil, né, o debate. Nesse primeiro momento, eu queria que vocês falassem, e assim, não precisa, eu não sei, eu tenho vergonha, não precisa, gente, que não é o espaço disso, né? Vocês podem falar o que vocês quiserem, não está errado, não peçam desculpas, falem o que vocês acham, o que vocês entendem quando eu falo política pública. Quando eu falo de política pública, o que vem na cabeça de vocês?
Pode também escrever nada, vem um vazio, vem uma tristeza, pode escrever o que vocês quiserem, colocar o sentimento ou trazer alguma reflexão. Vocês podem falar ou escrever no chat, que eu vou estar aqui lendo. Vamos lá. Soluções pensadas para o coletivo. Olha que bonito. Eu acho que Direitos quando de a acesso. gente... Opa, desculpa. Posso? Não, tudo bem. Eu estou com laringite, então a minha voz não está muito alta. Mas eu acho que quando a gente fala em políticas públicas, principalmente a gente que está no audiovisual, a gente sempre pensa na coletividade, mas também de que forma você consegue abraçar todas as outras culturas, né? Quando tem um edital que não dá a chance para que um realizador preto ou indígena consiga mostrar a sua arte da mesma forma que os outros realizadores que estão no poder agora, a gente precisa pensar em de que forma isso vai ser feito num nível mais próximo, né? Porque a gente tem editais muito grandes que aí a gente não consegue atender porque nós não temos a experiência que eles pedem no edital. E quando entra com editais com valores menores, os que já estão no mercado abraçam porque já sabem fazer aquilo há muito tempo. Então, agora aqui no Rio Grande do Sul já começou uma mudança significativa. Nós temos o coletivo Macumba Lab, que está trabalhando nos colegiados, enfim, junto à PTC, que é uma associação de profissionais de técnicos do audiovisual. Então, está todo mundo pensando exatamente nisso, né? Nos direitos, na inclusão, de que forma a gente pode fazer as chamadas e que tenha coisas específicas para o povo preto trabalhar, ou seja, permitir que você faça projetos sobre quilombos, entidades quilombolas, permitir que mulheres com protagonismo contem as suas histórias ou falar sobre protagonismo feminino. Mas a gente também não pode esquecer que nós temos o protagonismo masculino, o preto, nós temos o pai solo também. Às vezes a gente pensa só na mulher solo, mas tem um monte de pais solo que fazem muito bem o trabalho de pai, como a gente fala, né? Então, acho que é o coletivo mesmo, é pensar numa política em que tanto o microempresário quanto o produtor cultural, que já está com um pouquinho mais de experiência, mas ainda assim não tem aquela abertura, que todo mundo possa ter a sua parte, poder contribuir, possa se inscrever e ter uma chance de ser selecionado num edital. E isso também não é só a questão edital, né? A gente está falando em políticas públicas, é a educação, é você trazer a educação para dentro da escola, contar as histórias como elas devem ser contadas, ter mais professores pretos, tanto nas escolas normais de municipais, algumas têm, mas universidades, cadê o professor preto? A gente ouve muito falar, a gente está fazendo programas de inclusão, nós queremos abraçar o preto, mas cadê o professor preto? E tem, não é dizer que não tem, porque a gente sabe que tem muita gente qualificada, muita gente que está fazendo outras coisas porque não tem essa iniciativa, ou porque quando abre um edital não é privilegiado. Então, enfim, eu acho que política é educação, né? Tem que partir desse princípio, começa dessa parte. Eu também, a minha visão também é essa, boa noite a todos. A minha visão também é essa, que diz respeito às políticas públicas, eu acho que elas dizem respeito à inclusão de todos, né? Não só a inclusão, mas também o respeito aos direitos que todos têm, e também a democratização dos acessos, né? Eu acho que são elementos importantes para que as políticas públicas sejam efetivadas, sejam feitas e sejam respeitadas e executadas, né? Porque não adianta você ter coisas que são feitas, mas que não chegam até as pessoas, né? A Lei Rouanet mesmo é excelente, uma lei fantástica, eu já trabalhei com ela, mas a gente sabe que ela tem deficiências, ela precisava ser aprimorada, ela precisava ser, sei lá, mais
mas você seguir, você acompanhar o que está sendo feito pela própria Lei Rouanet, de que forma isso está sendo feito, né? Nossa, excelente. Estou olhando aqui também, o chat está excelente também, as ideias que vocês estão trazendo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria comentar, mas vou deixar vocês falarem. Por favor, gente, é para falar. Estou aqui, eu vou falar também. Quando vem políticas públicas, né, tem uma interrogação bem grande, assim. Principalmente eu tenho um olhar dentro do meu município. Eu sou de Porto Seguro, Bahia, né, sou estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia. E aqui a gente entra na faculdade, eu só tenho uma professora preta. E na minha turma de audiovisual que eu estou estudando agora, só tenho 2 alunos pretos. Como é que eu vou falar de cinema negro? E se eu não posso participar junto com meu colega, eu só tenho ele para produzir alguma coisa referente àquilo ali, eu só posso conversar com ele, porque os outros são todos brancos, né? Aí vem o processo do etnocentrismo total dentro da faculdade, que professores brancos querem ter lugar de fala, sendo que eles não podem falar de assuntos que eu tenho que falar, mas eu estou sozinha, eu me sinto muito sozinha. Dentro do trabalho, eu sou professora de educação básica também, dentro do meu planejamento, quando eu vou trabalhar, eu não posso colocar um saber ancestral. Onde é que estão as políticas públicas para a educação dentro do município, sendo que eu não consigo trabalhar dentro da escola? Como é que eu vou fazer a transformação dentro desse processo aí que tudo que foi negado, né, para a gente, essa retomada do saber ancestral com as minhas crianças, sendo que eu não consigo trabalhar? Porque na hora do meu planejamento é retirado, é podado, né? Porque tudo vem muito engessado. É um saber muito colonial, querem continuar ali naquela linha. Tem escolas que não querem do processo de decolonialidade, né? Não querem trabalhar ainda nesse processo. Está sendo muito difícil. Aí essa é a minha fala. Arrepiada. Mais alguém, gente? Bom, no chat tem, na grande... Ai, Gabriela, pode falar. Boa noite. Cara, eu gosto muito da fala da Bianca. E, assim, eu não sou do audiovisual, eu estudo economia aqui na UFRJ, então a vivência é bem diferente. Mas a gente estuda muito essa questão de política pública. E é muito engraçado, porque a gente vê muita gente com o mesmo perfil, no geral, homens brancos, discutindo política pública para grupos marginalizados. E, assim, é muito incômodo para mim. E a gente, até quando tenta fazer alguma coisa diferente, assim, eu participo de algumas organizações estudantis, é muito difícil a gente ver, por exemplo, a gente quer chamar um doutor para falar. Ah, vamos chamar alguém que tem essa fala de representatividade. É muito difícil de encontrar. Então, eu acho que as políticas públicas servem para a gente justamente fazer essas pessoas alcançarem esse nível e poderem falar. E, claro, não acho que você precisa ser um doutor para falar sobre isso, mas acho que é justamente para atuar nessas falhas. Tipo, vamos dar condição para essas pessoas entrarem. Aí entra cotas. Aí, assim, acho que no audiovisual tem uma coisa que é muito importante, que eu amo cinema, gente. Eu sou economista, mas eu sou apaixonada por cinema. E eu acho que é inspirar a gente a sonhar. Porque muitas vezes as pessoas não vão entrar em certas posições por não se imaginarem fazendo aquilo. Então, acho que política pública para cinema tem que ser justamente para agir inspirando outras pessoas a fazerem coisas diferentes do que elas já fariam normalmente. Acho que isso é uma coisa que o americano faz muito bem, né? Assim, eles têm essa coisa, pro bem ou pro mal, né? Mas eles têm essa coisa de levar a história deles através dos filmes para as coisas. Eu acho muito interessante quando a gente vai falar de audiovisual negro, porque é uma coisa que a gente até tem em certa medida, mas a gente quase não vê. Por mais que a gente tenha essa lei, né, de colocar, tipo, tantos por cento das salas de cinema tem que ser para filmes brasileiros. Você vai ver quem são as pessoas que estão nesses filmes, quem são as pessoas que estão na novela da Globo. Então, acho que as políticas públicas servem para assegurar isso quando o mercado normalmente não faria, né? Até as marcas que a gente vê hoje assumindo esse discurso pró-LGBT, pró-mulheres, pró-diversidade de maneira geral, é por conta dessa mudança que a gente vê. Muitas vezes até incentivo fiscal, né? Então, acho que a política pública é para isso, acelerar as coisas. Excelente, Clementina. Depois a Aninha. A Aninha é tu.
Não, e uma coisa assim muito importante, né? Porque tentam nos habituar de que a questão das cotas resolvem, mesmo que todo o movimento negro e tantos outros movimentos que batalharam pelo menos pelas cotas, têm ciência de que isso é apenas um ponto de partida, porque dentro de todo um jogo batalhado por décadas, e se formos pensar de uma forma mais abstrata, por séculos, né? Isso é um trabalho encerrado por inúmeros movimentos, inúmeros momentos da história, e que se concretizou apenas nas cotas, né? É uma porta de entrada para que, uma vez que estejamos numericamente mais presentes, etc., comece a se pensar outras discussões. E, ao mesmo tempo, o tempo é muito inimigo. Um exemplo que eu quero trazer, só para ilustrar, fora do audiovisual, mas para a gente pensar sobre como essas lutas são de longo prazo, se pensarmos quantas crianças são mortas, negras, nas grandes cidades, nas periferias do Brasil, de crimes violentos, violência doméstica e tantas outras questões, e que viram assim fetiche para Jornal Nacional, para todo Balanço Geral, para todos esses jornais que a gente conhece por aí. E bastou isso acontecer com o Henri Borel, para, na hora, assim, o caso nem tinha sido encerrado, já havia uma lei com o nome dele, já havia toda uma série de questões. E quando estamos falando de lei, estamos falando de políticas públicas, é pensar como mudar a partir de um incidente, a partir de um dado de violência doméstica, a legislação para se pensar, né, como isso não vai acontecer. Se surge uma demanda que atende à população, em especial a população branca, na área cultural, que uma certa ação vai viabilizar uma série de trabalhos, uma série de coisas para fomentar a cultura, que não seja uma cultura etnocentrada, com certeza isso vai ser pensado e resolvido muito rápido. Agora, quando é uma coisa específica para populações negras, a batalha é muito maior. Vamos ver isso na questão do patrimônio, a velocidade, como é? Mesmo o acarajé sendo transformado em patrimônio imaterial, o quanto é desrespeitado esse patrimônio imaterial, ainda mais depois que foi transformado em patrimônio, enquanto até religiosidades, outras igrejas, o processo está correndo muito rápido para elas serem transformadas em patrimônio. Então, a questão da cor e da aceitação de uma política pública pensada para essas cores, para essas populações, é uma coisa muito séria. E cito um outro exemplo só para encerrar. Microempreendedorismo. Ontem eu estava me coçando, chego a estar com caroço aqui no braço, estava me coçando quando eu vi uma matéria falando assim que eles descobriram agora. Olha bem, gente, peço assim, não riam. Eu vou fazer uma ginástica aqui, todo mundo abre a câmera e ninguém vai rir quando eu falar. Vamos ver quem é que consegue. Eles descobriram que a potência da favela, a potência econômica da favela, é um empreendedorismo. Descobriram agora isso? Foi a vida toda, gente. Descobriram isso agora. Estava fazendo um editorial na Globo. E eu dizendo assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sabe? Antes da abolição acontecer, as mulheres pretas já eram as maiores empreendedoras da cidade. Estão descobrindo agora isso dentro das favelas, gente. Sabe? Tem umas coisas assim. E essa discussão, até chegar um MEI, né? O MEI chegou não é por causa... É que também, quando eles percebem que essa economia não está entrando nos cofres públicos, aí eles têm que tentar sacar um pouco disso. Aí começam a perseguir os camelôs, começa, né, a Secretaria de Ordem Pública, essas coisas todas, né, para forçar o pessoal a ter que se legalizar para dar dinheiro para o governo. Então, a forma como a política pública atua, a motivação e a quem atinge mais rapidamente, né, e quem tem que ficar brigando por décadas para poder ter algum benefício dessas políticas públicas, né, dizem muito sobre a construção desse país. Desculpe me alongar, Raquel. Nada. Acho que vale a gente deixar o pensamento correr, principalmente quando nós vamos fazer esse debate
para depois a gente juntar o que está bombando no chat e o que está bombando no que vocês estão falando também. Aninha. Eu acho muito importante essa colocação do Clementino, porque o que a gente está vivendo, que eu sinto que a gente está vivendo, né? Eu estou aqui no norte de Minas, eu sou de BH, mas eu estou morando no norte de Minas, moro numa cidade que é a maior cidade do norte de Minas, que é Montes Claros, mas o que a gente sente é que está tendo uma escalada, né? Uma escalada de violência e que as pessoas não estão dando a dimensão que isso tem nas vidas das pessoas, nas comunidades e nos lugares. É como se estivesse naturalizando essas mortes, embora elas aconteçam muitas vezes choque no primeiro momento, né? Mas é como se a gente estivesse naturalizando tudo isso. Quer dizer, desde que nós estamos aqui, que fomos sequestrados e que viemos para cá, é claro que isso tudo foi naturalizado, a gente sabe disso. Mas os fenômenos que a gente está vivendo, os fenômenos que a gente vive hoje, né? Eu acho que são terríveis e a gente tem que se mobilizar e tem que começar a fazer, não uma militância que você pode fazer em todos os lugares, você não precisa estar vinculado a um partido, eu acredito nisso. Para você ser militante, para você fazer uma militância, eu faço isso o tempo todo. Minha filha, inclusive, às vezes briga comigo, porque eu não consigo ficar, não me posicionar nas coisas, né? Eu não consigo fazer isso. Eu acho que essas coisas é que a gente tem que ter muita clareza. Claro, é um momento difícil, um momento perigosíssimo, né? As pessoas estão armadas, nós não estamos, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em formas de confronto com essas Uma coisas. coisa? Né? Sim, com certeza, Ângelo. Vou continuar no debate para depois a gente juntar todas essas questões muito complexas que vocês estão trazendo. Aninha. Desculpa. Só acrescentando só um ponto assim que eu pensei assistindo a aula 1 também hoje, assim, né? Quando vocês falam, o seu Clementino falando do Grande Otelo e tal, de essa questão do abrir a porta, né? Então eu penso políticas públicas como manter essa porta aberta, né? A necessidade da política pública para que a gente não tenha que estar sempre empurrando a porta. Eu não sou do audiovisual, estou chegando, eu posso me dizer agora, estou chegando no audiovisual agora a partir de 2021 com a Lei Aldir Blanc, né, que eu comecei a escrever roteiro e tal. Então, conhecendo tudo muito novo, mas percebendo que o caminho, né, que já vem sendo construído, não apenas no audiovisual, mas na literatura, nas favelas, que é agora que vai se descobrir que a favela, né, que é empreendedores, esse caminho não pode ser fechado. Então, quando se cria políticas públicas, se tem a possibilidade, né, de alcançar mais pessoas. Eu acho que é isso. Fran. E aí a gente fecha o debate, gente. Vocês colocam mais coisa colocam coisas no chat também. Fran. Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Eu não vou abrir a câmera só por conta da minha internet. Eu sou Fran Cardoso, falo de Salvador, Bahia. Sou produtora formada, né, pela Universidade Federal da Bahia e estou em momento de transição de carreira. Estou adentrando aí para começar a trabalhar. Já tenho alguns trabalhos na área do audiovisual, e aí vocês trazem essa questão das políticas públicas e me remete muito ao tempo em que eu estava na universidade e o tempo que eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado, aqui na Bahia. E isso me fez... eu tive dois sentimentos relacionados a questões de políticas públicas. Primeiro, a paixão, quando eu comecei a trabalhar e ver na prática o que as políticas públicas são capazes de fazer e de transformar. Quando a gente fala do ponto de vista de arte e cultura, existe sim
esse potencial na prática, ele acontece de fato quando as políticas públicas elas são colocadas em prática, né? Quando a gente consegue chegar nesse lugar de colocar aquilo que está no papel para fora do papel e oportunizar, e aí alguém traz a palavra coletividade, e isso me dá um estalo, porque aí eu venho para a tristeza, quando eu percebo que, infelizmente, essa política pública ela ainda tem uma peneira muito agressiva, porque a quantidade de pessoas que são beneficiadas por essas políticas públicas ela ainda é muito pequena, né? A tecnicidade que se exige, aí quando a gente fala de políticas públicas, a gente remete imediatamente a editais, mas não somente isso, as colegas e os colegas falaram sobre outros aspectos aí das políticas públicas, mas quando a gente trabalha especificamente sobre editais e sobre como a gente pode crescer o acesso aos recursos, e em se tratando especificamente do audiovisual, a tecnicidade ela é muito grande, e ela é muito grande de forma intencional, para que a gente, de fato, não acesse esse lugar, não acesse esses recursos, e ainda quando a gente acessa, existem ali processos que são extremamente burocráticos para finalidade, né? Então, isso foi algo que me entristeceu muito quando eu tive a experiência de trabalhar diretamente com políticas públicas dentro da Secretaria de Cultura, mesmo tendo a oportunidade de ver projetos incríveis sendo realizados, ao mesmo tempo, a gente entendia a dificuldade que os proponentes tinham de prestar contas, por exemplo, ou ficar sempre na dependência de que uma outra pessoa que tivesse mais experiência escrevesse esse projeto, né? E aí eu acredito que o trabalho seja de formação também. As colegas trazem a questão da educação, então eu acredito que a gente precisa estar nessa frente de formação, né? A gente precisa formar quem está chegando, formar... Não, só está em... deu a opção de... Eita. Vou concluir aqui rapidamente. Então, eu acredito que a gente precisa estar nesse processo de formação da gente, para a gente mesma, enquanto pessoas pretas, para que a gente adquira essa tecnicidade, para que a gente consiga concorrer em pé de igualdade nesse lugar, né? Nesse lugar das políticas públicas e dos editais, especificamente falando. E sobre a legislação, a gente estar atento também aos políticos e às políticas que a gente quer que estejam lá no processo nos representando. Então, a gente se atentar para se essas plataformas de governo, elas contemplam projetos culturais, porque em sua maioria não. A gente tem um recurso aí da cultura o tempo inteiro sendo sucateado, sendo não colocado, né? A gente tem esse recurso o tempo todo se esvaindo e sendo tirado de nós. Então, eu acredito que também a gente precisa ter esse olhar político quando a gente fala sobre políticas públicas. A gente precisa ter pensar sobre essas pessoas que vão estar nesses lugares nos representando, se elas estão pensando a cultura como nós pensamos, se elas estão pensando no processo coletivo da cultura, porque, para mim, a cultura ela é um elemento associado ali à educação, ela é um elemento de transformação social, sim, de ascensão social, sim, de compartilhamento das nossas histórias. Então, para mim, a saída é educação e cultura caminharem juntas para que a gente consiga estar nos lugares de transformação, sabe? De transformação e acesso do nosso povo. Então, trabalhar com políticas públicas me deu esse horizonte de visão, e hoje, trabalhando diretamente com audiovisual, como eu falei, estou em transição de carreira, então hoje eu trabalho como assistente e como produtora executiva de audiovisual. Nas minhas produções, eu sempre tento trazer esse olhar não só para frente das telas, mas também por trás, né? Não só com a equipe preta, mas pensando que essa equipe não reproduza as violências que equipes brancas reproduzem dentro de set,
e todos esses movimentos violentos. Então, é um movimento em cadeia, são várias coisas que a gente precisa pensar e colocar em prática quando a gente pensa sobre cinema negro e sobre políticas públicas. Enfim, era isso. Peço desculpas aí por ter me alongado. Não, de maneira nenhuma. Agora é o momento da gente fazer essa tempestade, trazer esse debate, que é o que faz com que a gente pense, multiplique, repense no que acreditamos sobre o tema. Eu trago aqui, lendo o chat, ouvindo vocês, eu já vou passar para o Edson. O Edson quer falar também, né? Edson Clementino. Clementino quer? Mas Não, antes de... eu iria falar, mas o que a Fran falou já complementa bastante, aí eu abaixei a mão. Tá, eu também abaixei a mão justamente porque a Fran foi cirúrgica, né? Só acrescentar que justamente o que ela está trazendo, né? É a questão de pensar política pública também como uma criação. Ela é criada pelo Banco Mundial, ela é criada como uma ferramenta também de controle, uma ferramenta de disciplinar os movimentos insurgentes, então transforma todos em produtores culturais, então é botar indígena, quilombola para ficar fazendo projeto, orçamento e prestação de contas, é meio que uma forma de controle, de criar mudar a dinâmica natural de processos que poderiam ser fomentados de outras maneiras, né? Por isso que temos que pensar também em outros formatos de políticas públicas, né? Que é isso, política pública não é edital. Edital é uma das consequências, talvez uma das consequências mais rápidas de políticas públicas que são construídas ao longo de muitas discussões, muitas lutas, e que, no final das contas, nem lembramos quem é que plantou esse movimento. Mas, Fran, cirúrgica, amei a sua fala. Deixa eu complementar, então, uma coisinha só. Gente, antes de complementar, deixa eu só soltar, depois o Edson fala e a gente inicia o debate. Se eu perguntar assim, política monetária é uma política pública? Política que vamos supor que o governo estabelece de regulação de tarifas e taxas do BCEN para o Banco Central, e o próprio Banco Central também coloca determinações de elevação de juros ou diminuição de juros, é política pública? Reforma tributária, que sabe que vai mexer no nosso bolso, é política pública? Edson. Pode falar isso. Tá, é que eu estava ativando aqui o microfone. Bom, voltando a essa questão dos editais, eu fico pensando um pouco se a gente pode considerar edital como política pública. Porque o edital, muito embora ele esteja aberto para que quem quiser se inscrever possa se inscrever, mas a gente sabe que é um funil absurdo. Você tem aí, sei lá, eu falo aqui no meu estado, eu falo do Espírito Santo, né? O número de pessoas, primeiro, de produtores audiovisuais. E desses produtores, quantos se inscrevem? E aí já cai um número absurdo. E aí não se inscrevem porque eu falo, sempre os mesmos ganham, ou eu não sei fazer projeto, eu quando tenho a ideia vou chamar meus amigos e faço e acabou, não tem burocracia, né, e tal. E aí, dos que se inscrevem para os que ganham, o número cai absurdamente. Então, eu fico pensando se a gente poderia considerar um edital como uma política pública. Porque, e segundo, é meritocrático. Né? Mesmo os editais que têm cotas, você imagina, por exemplo, aqui tem o edital de curta-metragem, eles premiam 7 projetos. Desses 7, 2 são para cotistas. Então, você imagina, no universo de sei lá quantos produtores audiovisuais pretos, eu vou ter 2 contemplados. Claro que podem ter em ampla concorrência, né? Mas aí entra o caráter do mérito. Então, assim, seria um ponto de reflexão nosso, talvez no futuro, né? Não sei se aqui exatamente, de considerar um edital, porque eu fico pensando que ele é muito excludente.
pessoas que não conseguem elaborar um texto para colocar no edital. Então, você imagina, elaborar o texto, estratégia de produção e, sabe, você fazer o desenho da sua direção, sabe? São coisas que entram numa complexidade que muita gente não sabe fazer, não tem ideia de como fazer. E aí o número cai, e aí tem a reclamação, sempre os mesmos ganham. Por que sempre os mesmos ganham? É sempre os mesmos que tiveram a expertise para poder desenvolver, para escrever, né? Ou ganham, ou ficam ali nas cabeças, os suplentes e tal, né? Então, quer dizer, é algo que é preocupante também, sabe? Da gente analisar como... não, mesmo que o edital venha de uma lei, né? Mas o edital em si, ele não traz um benefício tão abrangente como deveria. É isso. Eu creio que os editais são seletivos, né? E a gente são extremamente seletivos, e a gente, a Rouanet é seletiva, e a própria Aldir Blanc, que a gente viu uma confusão que foi, pelo menos aqui, uma confusão. Você não entendia porque determinadas pessoas, porque eles dividiram, eles fizeram uma outra lei aqui no município, em cima da lei Aldir Blanc, não seguiram as diretrizes discutidas em BH e fizeram outras coisas aqui. Eu não sei se isso aconteceu em todos os lugares, mas tinham coisas assim, que você não entendia, porque dividido entre os valores entre 10 mil e 6 mil, você não entendia por que um grupo de catopenses que tem 150 anos recebe 6 mil, recebeu 6 mil, né? Estou dando um exemplo aqui. E pessoas que tinham, por exemplo, tem escolas, tem uma oficina de cerâmica e que ganha dinheiro com isso, que tem alunos e que os cursos são caríssimos, recebeu 10. Né? Qual que é a lógica aí? O que foi determinante aí para que se fizesse essa escolha? Que foi feito por alguém, por um grupo de pessoas. Né? Então, é seletivo, realmente. Né? Então, a pergunta é instigante, eu acho que você fez, Raquel, porque, na verdade, a gente talvez, sei lá, tenha que definir de novo o que é políticas públicas, o que a gente quer, o que a gente entende, para onde que a gente vai, né? Talvez seja isso, para decidir se políticas públicas para a gente interessa, porque edital é isso aí. Né? Fabiana, exatamente, Fabiana. Eu senti uma mosquinha aqui me beliscando quando falou de edital. Eu sou de Pernambuco, e aí, Clementino, lindo, boa noite. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma cultura audiovisual muito enraigada, vamos dizer assim. A gente aqui tem produções audiovisuais muito importantes, existe um movimento que fomenta muito o audiovisual, mas é um audiovisual branco, né? Branco e de classe média, muito à luz do movimento armorial. Então, política de edital não é. É uma política, para mim, pseudodemocrática, porque está ali dizendo que todo mundo pode se inscrever. Beleza, todo mundo pode se inscrever. Mas quais são os critérios básicos para essa inscrição? Primeiro, que você tenha tempo de ler o edital. Segundo, ter tempo de ler o edital é um negócio que você precisa ter tempo para ler e reler. Segundo, você tem que entender o que está nas entrelinhas. Terceiro, depois de você fazer todo o processo que está lá pedindo o edital, que não é fácil, não é. Eu estou nesse processo de me inscrever em edital. Você ainda vai ter que concorrer com um bocado de gente que já tem um currículo extenso, né? Que é currículo. Eles colocam o currículo como um dos critérios muito fortes, você tem que ter currículo, então isso já tira a oportunidade de novas pessoas que não têm currículo estar fazendo essa inscrição no edital. Então, para mim, não é política pública, as pessoas podem dizer aí, não, a gente atende todo mundo com edital, é mentira, né? Aqui em Pernambuco a gente é muito forte
Tem aqui nota para quem é de terreiro, quem é negro, quem é do interior. Aqui é bem organizado, os editais aqui são bastante organizados. E mesmo assim, não conseguimos atender a demanda da população negra, porque os critérios eles são excludentes, né? Eles colocam detalhes no edital, são detalhes tão pequenos de nós dois, que o nosso povo não consegue entender, não consegue atender, né? Vamos dizer assim, atender. Então, por causa desses detalhes que eles colocam como fator dificultante, né? Dificultante, e acaba excluindo uma galera que faz audiovisual. E a gente coloca aqui muito e faz na Tora Produções, né? Então, é muito nesse aspecto, aqui é bem complicado, mas discordo completamente. Fiquei aqui com a mosquinha me beliscando para dizer, não é política pública, a gente precisa pensar para além de edital, precisa pensar para além da estética branca também, que a estética branca ela é muito forte, a gente pensar numa estética negra que seja positiva, né? Uma estética negra que eleve nosso povo, mas não é. Eu estava querendo dizer que não é. E polêmica, Obrigada. gente. Polêmica. Edital é ou não é, gente? Clementino, Edson, depois eu fecho aqui colocando algumas considerações, observações e que eu também gostaria de fazer aqui com esse riquíssimo debate. Já adianto que eu estou extremamente feliz. Como que nós somos potentes pela fala, pela escrita. Ninguém aqui está falando como os brancos falam, que política pública, né, para o audiovisual é esmola do Estado, né, que dá para as pessoas proponentes, ou que é um tipo de previdência, né, privada, ou seja, sempre quando tem políticas permanentes, né, de incentivo direto do Estado, isso significa que aquele proponente vai estar sempre recebendo dinheiro do Estado, como se fosse, né, uma metáfora de uma política de previdência social adquirida por toda uma seguridade social específica. Então, assim, os brancos definem da pior maneira possível, e acredito que tem aí uma envergadura explícita, eu acredito, desse racismo estrutural, institucional, exatamente por colocar, né, ao nosso dinheiro, que é capitaneado pelo Estado, que é recolhido pelo Estado, depois ele reverte, né, numa política redistributiva para o conjunto da população, dessa forma é vista como algo sendo dado de graça ou sendo menosprezado pelo fato da gente estar pleiteando. Isso é uma fala muito recorrente, e vocês vão pegar os textos do André Gatti, vocês vão pegar os textos principais sobre discussão de política pública, da Marçom também, das políticas públicas do audiovisual, vocês vão ver, e eles fazem questão de colocar as citações, né, desses realizadores ao longo da história, das piores formas possíveis. Primeiro, quando eles falam sobre política pública. Primeiro, a ausência de definição. Segundo, quando eles vão pensar na execução, né, não só no planejamento, mas na execução dessa política. Também são falas assim horrorosas. Vamos pegar o exemplo desse que está aí fazendo, né, gastando 6 milhões no Estado, fazendo filme, a continuação de um filme que fez também, também gastou alguns milhões também no início, dinheiro do Estado, com o início no início dos anos 2000. Também é o mesmo, também fala das mais atrocidades possíveis. Então, é importante vocês pegarem esses autores e principalmente as frases desses cineastas que, quando eles vão tratar de política pública. Eu estou vendo aqui que a gente já tem meio caminho andado, né? Aí eu quero pegar esse outro caminho para a gente tentar construir alguma coisa aqui, algum fluxograma, algum esquema sobre esse debate que vocês estão trazendo. Edson, depois eu termino aqui minha fala. Primeiro eu estou lendo aqui a Aninha colocando que escreve para editais desde 2008 e só com a Aldir Blanc que ela teve o seu primeiro projeto selecionado. É muito cruel isso, né? É muito cruel. É muito desanimador
Isso, é muito desanimador, né? E é algo que está presente dentro da cultura de uma maneira muito intensa para nós pretos, porque assim, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu não tenho, sabe? Isso se reproduz também no setor cultural. O que eu queria colocar é que tem uma outra questão que envolve essa questão, esse princípio de olhar para dentro da negritude em relação a editais, que é quando a gente vê pessoas brancas fazendo filmes com temática preta. E aí existe um mascaramento. Né? Quando você vê uma pessoa branca dirigindo um filme que tem só pessoas pretas. Aí você vê a equipe preta, né? Todo mundo preto, mas só que o olhar e a cabeça de onde está vindo isso tudo é de uma pessoa branca, quer dizer, se apropria da nossa história, se apropria daquilo que nós temos, e entrega isso, não, mas tem elenco preto, não sei o quê, só que aí é um preto colocando na boca dele a fala de um branco, ou a perspectiva de um branco a partir do que os pretos vivem. Então, esse é um outro problema, né? Que aí o poder público fala que não, existe uma parcela e tal, não sei o quê, mas não somos mais uma vez nós contando nossas histórias. Ainda assim é pelo olhar do branco. Ana Margarida, e depois a gente traz o debate. Não se esqueçam, reforma tributária, as políticas estabelecidas pelo Banco Central, ou propriamente todas as definições do Ministério da Economia ou da Cidadania, ou próprias alguns decretos que vêm propriamente do presidente, ou algumas propostas de lei que vêm do Ministério da Justiça. É política pública. Vamos pensar que, terminando, Ana Margarida, eu dou umas pitadas aqui. Então, boa noite mais uma vez a todos. Sobre essa última pergunta, as duas eu já me manifestei lá no chat, e aí eu quero procurar ser sucinta, né? Mas também dizer que eu já assisti também as aulas anteriores, enfim. Mas sobre esse ponto, o colega que falou antes de mim, ele me fez eu lembrar ontem, não sei se alguém aqui assistiu ontem a live que falava sobre a Lei Aldir Blanc II e a Paulo Gustavo, das pessoas que a nível nacional puxaram, né, essas leis e mobilizaram, né, a nível nacional também os estados e os municípios. Por que eu estou falando isso? Porque uma das falas, eu não sei se tem alguém de Niterói aí, porque foi muito falado ontem na live, tinha muita gente de Niterói. Eu já participei também ano passado de uma formação do povo de Niterói, e eles falaram algo que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. E aí eu queria trazer, não como uma resposta do que é políticas públicas, mas quem sabe isso a gente também pode reverter ao nosso favor a partir desse grupo aqui. Isso está gravado, está no YouTube, né, essa live de ontem, e aí como foi ontem é fácil de achar, eu também posso procurar aqui e depois mandar o link se quiserem. Que eles falaram que lá em Niterói, o grupo que trabalha com audiovisual, o grupo ou as pessoas que estão à frente, eles vão se organizar para formular, não me lembro se que com certeza já deve ter o plano cultural, eu acho que já deve, é óbvio, já deve ter o plano cultural, mas se organizar para fazer um plano de ação, enfim, se não for um plano, mas deixar dentro da lei de cultura de Niterói acho que é uma política pública, assim, para proposta de minuta. Isso, vou dizer que sim. Para que a questão do audiovisual em Niterói seja anualmente, então que se torne algo anual, que esteja dentro. Então, cada vez que tiver edital, que talvez parta desses dois, enfim, que tenha ali a questão do audiovisual anualmente. Então, assim, eu achei assim, é uma estratégia deles, é uma organização, eu não sei se isso caberá para nós ou não. E uma outra questão também no audiovisual, que aí foi falado pela Alice da Mata, que as pessoas que não são do audiovisual, eu sei que não é o caso desse curso, porque aqui é focado no audiovisual, é focado no cinema. Ela caiu, gente, eu caí.
Eu caí? Caiu não, Raquel. Não. Ai, que pena. Ana, você travou. Você tem como sair e entrar? Ana? Ai, gente, Ana travou. Travou. Tô escrevendo aqui, Ana, você travou. Ana, você voltou? Desliga só a câmera e mantém o áudio. Desliga a sua câmera. Gente, não. Ai, gente, o que é cruel é que ela deve nem estar ouvindo a gente falar. Ela não tá. Ana, e a fala... Ah, ela caiu. Gente, Ana, gente, eu tô tremendo aqui com a fala dela. Eu quero falar quando ela entrar. Não sei se ela vai conseguir entrar, mas eu quero falar sobre... O Ela algoritmo entrou? não estava Me preparado para avisem essa aqui quando ela fala. entrar, por favor. Porque eu sou de Niterói, mas eu vou contar essa história da Minuta. Mas eu quero ela aqui. Gente, eu Ana, caí, você mas caiu, assim, Ana. eu até coloquei lá no grupo, enfim, a internet do computador é uma coisa, do celular é outra. É a mesma internet, mas eles caem em tempos diferentes. Gente, é isso. Só queria trazer esse relato para cá, porque foi uma live recente, e aí eu não sei se vocês conseguiram ouvir o Você final, tem mas é como isso. compartilhar essa live? Porque ontem minha vida foi bem atordoada e Como foi ontem, tá bem recente, tá nos grupos também bem recente aqui. Você tem como colocar aí aqui eu vou no colocar chat? no grupo. Coloca no chat, por favor, aqui. Aqui, tá, eu vou jogar pro WhatsApp, pro meu WhatsApp, do meu WhatsApp, enfim, eu vejo. Não, mas então eu joga no grupo, tá, entendi, joga no grupo do Zap. Então tá, vou encerrar aqui, desculpa aí o tempo, enfim, eu acabei caindo também mais tempo Ana, ainda. olha só que coisa, né? Você é da onde? Eu sou natural de Porto Alegre, morando na Paraíba há alguns anos. Olha só, gente. Ana, eu sou de Niterói e eu sou titulada setorial do audiovisual dentro do Conselho Municipal de Política Cultural. Tem uma questão de nomes, hein? Eu vou colocar... tem algumas pessoas falando, estão invisibilizando, eu já falei também dessa questão da invisibilização, mas isso não é invisibilizar, não. Eu acho extremamente potente ouvir de você uma proposta que a setorial do audiovisual, né, no qual eu estou como titular, pensou. Na verdade, eu pensei em organizar uma política pública, organizar uma proposta de minuta de política pública do audiovisual, já que Niterói é considerada a cidade do audiovisual. Nós não temos, até agora, editais permanentes. Então, eu pedi para que compartilhasse no Instagram do Conselho Municipal de Política Cultural. Fiz o link no Survio, que eu gosto bastante do Survio, não gosto do Google Forms, nomes para compor o grupo de trabalho, e nós vamos apresentar esse projeto para o Conselho Municipal de Política Cultural aprovar, e, com isso, aproveitar a Comissão de Cultura da Câmara dos Vereadores, que também tem uma base crítica, né, da esquerda importante, para executar realmente essa proposta. E tendo a galera de Niterói falando, assim, eu fico bem feliz assim, com a empolgação e propriamente com o que está surtindo efeito, porque é bem difícil a construção de política pública, principalmente quando a gente fala no audiovisual, porque sempre tem pouquinha gente, começando por aí. Tem 3, 4 pessoas, e insistir nisso é algo... tem que ter muita perseverança. Como também nas disciplinas que eu ofereço, por exemplo, no NEP-DH, quando eu falo, como eu dou disciplina sobre gêneros de cinema nacional, tem essa quantidade aqui, 60 estudantes, que é o limite. Mas quando eu trabalho política pública do audiovisual, isso cai para 10, né? Cai para 12, sobre a história dessa política pública do audiovisual como um todo. Então, eu vejo assim como uma estratégia e bem bacana que as pessoas estão, então, empolgadas com a construção desse GT que vamos organizar para pensar nessas linhas. Pensando nessas linhas, aí eu trago novamente a pergunta para vocês. Pela fala e pelo chat, a gente pode falar que política tributária é uma política pública?
A gente pode falar de política monetária, né? Essa política que é focada estritamente para a regulação do mercado, como uma política pública? Essa é uma questão. A primeira questão que eu trago, e é uma questão importante, é o conceito de política pública, que ele não está, pasme, completamente definido. Ele está em aberto. E isso é ponto para a gente. É ponto para o nosso movimento, que já estamos preparados para sistematizar uma proposta de ação focada no bem público. Uma das palavras-chave fundamentais no entendimento do conjunto de propostas, de ações e de execuções, planejamentos e fiscalizações que estão incorporadas a essas políticas. O conceito não está fechado. Eu pego Celina Souza. Vocês podem pegar Celina Souza, política pública. Ela traz um debate exatamente estimulando sobre o que é essa política, como surge esse saber sistematizado, essa disciplina científica que surge com um braço no governo, na Inglaterra, isso nos anos 40, chega nos Estados Unidos e ganha um corpo acadêmico, ou seja, com reflexões, com debates, com desenvolvimento de teorias, com conceitos, microconceitos, que vão se adaptando em cada tipo de política. Porque existe também uma outra palavra-chave fundamental na discussão de política pública, que é a discussão de governo. Então, cada governo tem uma perspectiva de encaminhamento, posição ideológica, também executa, elabora um modelo, um tipo de política pública. E é interessante porque quando nos Estados Unidos já chega no pós-guerra, e não é à toa, que é quando os Estados Unidos se tornam efetivamente hegemônico dentro, né, de um conjunto de escopo, não só de espaços, né, não só cultural, mas também econômico, social, político, né, do mundo, né, o universo se torna agora está nos Estados Unidos. Eles começam também a desenvolver, no ponto de vista acadêmico, dentro do campo da ciência política, a sistematização de possíveis ações. Outra palavra-chave importante, que o Estado, né, nesse momento sendo representado pelo governo, que é outra palavra-chave, vai pensar, elaborar e executar. Então, já temos aqui 3 palavras-chave, né? Já falamos de governo, já falamos de bem público, já falamos de Estado, né? Mas precisamos falar de sociedade civil. Precisamos falar de sociedade civil. E precisamos falar de sociedade civil organizada, né? E precisamos falar, obviamente, do conceito de... São 5 conceitos que balizam, ou seja, que dão entendimento, liga, para pensarmos sobre política pública. E todos esses vocês colocaram aqui. Acho que falta mais um pouco a discussão do Estado. Ou seja, fazer com que a nossa política, e é uma política que precisa ser assegurada como política de ação afirmativa, não é de uma maneira aleatória, espaçada, fragmentada aqui ou ali, inserida, né, nos setores das políticas públicas, aí, porque tem setores. Dentro da política pública é um guarda-chuva e tem os setores. Política econômica, política social, política educacional, né, as ações, né, no escopo jurídico-político. Tem a política sanitária, né, a política da saúde, tem a política da seguridade social, da assistência social, que entra dentro do conjunto da política social. Tem os setores, né? Mas, no conjunto, vamos tentar analisar de maneira um pouco mais ampla. A gente entende que este conjunto, esse somatório de política que é colocado, né, implementado pelo governo, ele tem o objetivo fundamental de nos afetar. Afetar o quê? O público. Afetar a gente. E afeta, às vezes, de maneira boa, ou afeta de uma maneira o quê? Desastrosa. Mas não deixa de ser política pública. Não deixa de ser política pública.
A grande diferença é que a gente tem que colocar nesses setores, política econômica, política educacional, a nossa política de ação afirmativa, com foco, com fim na reparação histórica. E isso nós podemos fazer. E aí a gente precisa criar exatamente a ideia do que nós pretendemos como ações formuladas para efetivamente ocorrer a reparação histórica. Porque os relatos aqui que nós estamos vendo, sabemos que não há, em nenhum momento, um recorte de ação afirmativa quando vamos tentar pleitear projetos nossos, que é dever do Estado fomentar ações voltadas para a melhoria ou para o desenvolvimento ou para o aprimoramento, crescimento econômico e social de um país. Porque nós sabemos que a cada R$1 invertido, né, no audiovisual, isso dobra para 15, 20. A Coreia do Sul sabe disso muito bem. Tanto que ela fez a sua própria política cultural, né, com a política de Estado. E aí a política pública, ela sai da alçada do governo e se torna um braço do Estado que não sai de maneira nenhuma, está ali agarrado, que é como se fosse o que nós chamamos de marco regulatório, que é o ápice, que não pode ser alterado por nenhum ou outro governo. O governo acaba, independente da posição, ele acaba reproduzindo, acaba fazendo, porque está ali no marco ápice. É aqui que a gente tem que estar, no ápice da discussão do Estado, porque os governos eles vão mudando. Porque a cada governo mudando, nós estamos percebendo, né? Detona o bem público, ou seja, o acesso que nós vamos ter, que a gente já não tem, que acaba sendo pouco, e dependendo do governo, acaba a gente não recebendo nada. Nada. Por isso que eu utilizo essa ideia, que inclusive o artigo está para ser publicado na revista Metaxi, sobre essa discussão do imagético, obviamente, mas trazendo o cinema de guerrilha. E aí é um cinema de guerrilha que junta não só o cinema negro, mas o cinema de mulheres, cinema LGBT, cinema das periferias, brancos periféricos, e junta uma gama que ganha R$0 para fazer o seu filme, e faz para criar a formulação para efetivamente apresentar essa formulação nas bancadas parlamentares e propriamente construir um imaginário social que dê fundamento para emplacar as nossas políticas. Você está viajando, Raquel? Eu falei, não. Vamos pegar o exemplo do SUS. Alguém sabe a história do SUS, do Sistema Único de Saúde? A gente acha que foi o quê? Só o governo que ficou ali trocando ideia, dialogando? Não. Esse debate, o Jean Clementino tem razão. Isso é a médio e longo prazo. Não vai ser agora. Tem que perseverar. Por quê? Porque o debate da reforma sanitária, que implementou o SUS nos anos 90, começou com os trabalhadores de saúde mental nos anos 70, que também são invisibilizados, porque a gente nem fala deles em 78, que foram eles que denunciaram o maior holocausto de corpos pretos que existiu nesse país, que foram os hospitais manicomiais. Só pegar os filmes do cinema novo, do Elvésio, ou pegar o Holocausto Brasileiro, ou pegar o do Jorge Furtado, das Rosas e dos Loucos. Vocês viram o que era a Barbacena? Corpos pretos de crianças, mulheres e homens sendo exterminados. E esses trabalhadores começaram a fazer um movimento assim, como a gente está aqui agora. Começou a espalhar de um estado para outro, denunciando, né, a violação dos direitos humanos dentro daquele espaço que é um espaço genocida. E daí eles começaram a se organizar de uma maneira mais ampla, escrevendo textos para formar os trabalhadores da área da saúde e também conscientizar também as pessoas fora dessa especialidade, né, da área da saúde, ou seja, a sociedade civil. Escreviam textos tranquilos, assim, para todo mundo entender o que está acontecendo e realmente precisa mudar, a sociedade também entender o que estava acontecendo, realmente precisa mudar. Isso
criou um rendezvous que começaram a ter, nos anos 80, os congressos brasileiros de saúde, Congresso Brasileiro de Saúde Mental, a ponto da sociedade civil, tem um dos artigos da Constituição que a sociedade civil colocou lá, com 150 mil assinaturas, sem avais, sem WhatsApp, sem Google Forms. A galera foi no gogó para conseguir 150 mil assinaturas e, com a pressão da sociedade civil, um dos artigos que garante o direito público gratuito, que isso não existia, tá? Direito público gratuito para todos, isso daí era uma visão distópica, não existia, era mundo da Alice. Mas entrou. E está lá. Então, se a sociedade organizada consegue, fez, a gente também pode. Porque a gente já tem corpo crítico, reflexivo e experiência. E essa é a nossa experiência, porque a nossa forma de ser inserido nessa sociedade ela é duplicada. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos sobreviver, muito mal, mas a gente precisa sobreviver, a gente precisa de lazer, sim. E a gente tem que lidar com o racismo estrutural e institucional, simbólico, verbal. A gente tem uma dupla versão social, não só de nós mesmos, mas também da forma como nós entramos nessa sociedade. Então, por isso que as nossas elaborações elas acabam sendo destoando, porque a gente já agrega essa experiência dessa dupla visão nas nossas produções. Quem é que está preparado? A política da branquitude está preparada? Vai estar sempre colocando senões das nossas narrativas, das nossas histórias. E se a gente ficar coadunado com políticas somente digitais, a gente está perdendo uma potência de organização e mobilização. E aí, como fazer? Vem aí essa questão do como fazer. E aí é uma discussão que nós podemos, por exemplo, organizar, por que não, um Congresso Brasileiro de Realizadores do Audiovisual Negro, já que a gente está aqui praticamente num congresso, estabelecer os eixos de linhas de execução dessas políticas públicas, começando a colocar como imperativo, que foi falado aqui, a necessidade de ter uma relação interministerial, para que a nossa política de ação afirmativa, cujo foco é a reparação histórica, seja efetivada. Que é o que aconteceu na Coreia. A Coreia não fez a política da autossustentabilidade, como isso aqui é uma viagem que todo mundo fala desde a época da Embrafilmes, nos anos 70, e até hoje da Ancine, que tem que fomentar o audiovisual, ele tem que ser autossustentável por ele mesmo, ou seja, vai botando dinheiro no audiovisual e ele vai assim crescer, expandir. Não cresce, não expande. Precisa do Ministério da Economia, precisa do Ministério da Educação, precisa do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo na Coreia do Sul foi estratégico, para vender o brand, que era o brand, o país. Um país que era lascado como o nosso, que era colonizado pelos japoneses, que os chineses também faziam bem o que queriam lá, depois foi colonizado absurdamente pelos americanos, que era assim, o quintal, era meio que ignorado pela todo o continente ali, aquela região ali asiática. O povo não dava muito crédito para a Coreia do Sul, não. Estava meio que nem aí se lixando, até que, a médio e longo prazo, obviamente, um presidente, já no final dos anos 90, falou, peraí, então vamos aqui acionar o Ministério do Turismo para tentar difundir o que nós temos de bom aqui. Vamos trazer para essa população esse resgate da nacionalidade pelo viés cultural, valorizando o que tem de bom, o que tem de criativo, o que tem de potente. Vamos fazer pesquisa de opinião. Isso, na época, também era anos 90, era meio tosco, aquele computador rabo quente, aquela coisa meio lenta, o download meio falho. Era a pesquisa mesmo aqui, no questionário. E fazia pesquisas para saber de que maneira, isso já no início dos anos 2000, eles tinham agências, o Ministério do Turismo organizou essas agências para vários continentes europeus, Estados Unidos, a própria Ásia como um todo.
e começou a fazer pesquisa boca a boca com as pessoas, de como essas pessoas viam a imagem de coreano, ou se assistia alguma coisa, o que essas pessoas gostam, para aí se criar um plano estratégico para fazer com que tudo que eles fazem entrar assim como se fosse algo, nossa, que está há muito tempo aqui com a gente. BTS, a gente nem precisa fazer distinção se é BTS ou se aquela... Pegando os dos anos 80, peraí, deixa eu pegar um recente. BTS e Joy Jones, por exemplo, que acho que ele é cantor. Não tem diferença. Não precisa falar, BTS é coreano. Não. Entendeu? Não tem diferença. Entra como se fosse algo suave, né? Que é o soft power. Acho que nós podemos pensar, quando a gente fala de política pública, nesses grandes 5 eixos. De que maneira nós vamos organizar uma política voltada para a ação afirmativa, capaz de fazer com que haja uma relação interministerial, ou seja, uma parceria entre os ministérios, de uma maneira que as nossas verbas elas sejam repassadas de maneira diferenciada e sem retorno. Também escutei aqui o comentário sobre a questão dos professores do ensino superior. Você sabe que tem uma lei de 2014 que fala o seguinte: há cotas para docentes no magistério superior, né, público, com ações afirmativas, professores que precisam fazer inscrição, se eles forem aprovados, eles entram nas vagas. Mas agora, se eles não forem aprovados, essa vaga de ação afirmativa entra para ampla concorrência. Ela não volta para a reitoria como um crivo da ação afirmativa. É vaga que vai para branco. Está na lei de 2014. A luta que a gente está fazendo, por exemplo, na FRJ, é para falar, não, essa vaga tem que voltar para a reitoria. Porque o que pode acontecer? O professor preto ou a professora preta ser reprovada e essa vaga ir para ampla concorrência para entrar mais algum outro docente, gente? Que isso pode já acontece, acontecer? Raquel, isso já acontece na cota para mestrado e doutorado na UF. Eu não vou dizer em qual curso, mas isso deu até uma treta. Meu sobrinho foi quase expulso do curso de antropologia, porque, mesmo sem mencionar nomes, ele denunciou isso na época e fizeram um colegiado para discutir a expulsão dele. Só que vazou o áudio, porque o representante gravou, né? Inclusive o cara xingando a minha irmã de filha da puta, e aí xingando ele de filho da puta, né? Aí minha irmã chegou na reunião junto com ele e se apresentou logo para o professor, dizendo: essa aqui é a puta que você xingou e é minha irmã do meu tamanho, né? E aí eu sei que a conversa depois ficou todo mundo mansinho, né? Porque chegou uma negona de Oxalá e botou para fuder lá dentro. Mas o que acontece, desculpa os termos, gente, é coisa de academia. Então, mas para entender o seguinte, o que ele está denunciando? Que no processo seletivo, como as cotas tinham tinha que ter um número de vagas X, mas que se não houvesse alunos atingindo aquilo, eles começaram, havia meio que um acordo velado entre os selecionadores de subir o sarrafo no processo seletivo para eliminar os alunos pretos pela média, já na partida, para que eles não conseguissem preencher as vagas. Bom, essas questões, isso pode... Isso acontece em qualquer um desses processos. Isso pode acontecer, isso dá margem, é a lei, eu estou falando do ponto de vista da lei, que ela pode tirar a vaga, ela não fica cifrada, privada com a vaga de ação afirmativa, e não volta para a universidade, mesmo que ela não é preenchida, e vai para a ampla concorrência. Isso é prejudicial para fazer com que haja um nível de equilíbrio de docentes negras e negros nas universidades, com essa proposta de engajamento, mesmo que não fique só discutindo, por exemplo, não faça a discussão étnico-racial, mas que traga também uma relação de representatividade, de identidade. É muito difícil, é muito ruim que a colega falou que só tem eu e o outro negro e professor branco, que não vou discutir o quê sobre esse cinema negro nesse espaço. Né? Eu vou conversar, eu vou olhar e eu vou conseguir ter uma relação de identidade.
Então, a gente precisa tentar aqui desenhar um fluxograma de que definir o que nós precisamos entender sobre a política de Estado, ou seja, entender o que para a gente é relevante, colocar no papel o significado de Estado, ou seja, aquele espaço, aquele ente que define, que organiza uma forma de reprodução, de vivência de um determinado conjunto social, ou seja, de um determinado território. Está atrelado, o Estado está eminentemente atrelado ao território. E, para isso, a gente vai ter que fazer a discussão de que Estado é esse, na nossa dupla visão, na nossa dupla forma de ver esse Estado. Que é um Estado que segrega. Né? 1888 foi 1888. 1997, primeira lei penal. 1906, a aprovação do caráter do país em colocar, né, as pessoas de distúrbio psíquico, de saúde mental, ou com distúrbio, com transtorno ou com adoecimento psíquico, colocar nos hospitais a revelia. A lei que proibia, logo em seguida, a lei que proibia a reunião, né, de corpos negros para dançar, tocar, falar, andar. Então, esse é o desenho do nosso Estado a partir do momento em que se forja uma tentativa de liberdade política. Tentativa de liberdade política, porque éramos presos à revelia. Ou seja, quem olhou ali vai e prende. Ou em clausura no hospital. Né? E taxa como o louco, né? Ou como o disruptivo. Né? Então, nós temos uma definição bem explícita sobre o que é esse conceito de Estado. Né? E, paralelo a isso, nós precisamos também fazer uma discussão nesse caráter introdutório sobre a perspectiva do que os governos podem ter viabilidade para fazer. A gente tem aqui a Gabriela, da Economia, que pode super falar, olha, a gente posso contribuir com um breve histórico, né, dos fluxos monetários, ou propriamente das inversões que o país faz, ou propriamente do recolhimento, né, dessas taxas tributárias através do imposto, ou propriamente posso fazer uma análise do produto interno bruto, né, para destinar, né, uma parte para o nosso cinema, nosso audiovisual. Daí a gente vai para o eixo, eu estou dialogando com as palavras-chave, Estado, governo, daí a gente vai para o eixo da sociedade civil organizada. Somos nós que vamos ser os proponentes. É o cinema de guerrilha que vai ser proponente. Né? Nós, dentro do cinema de guerrilha, que vai ser o proponente dessa ação. Nós vamos pensar no bem público, e o bem público, nós precisamos garantir que esse bem público efetivamente absorva, tenha um retorno, né, de crítica e de reflexão das nossas produções, ou seja, precisam ser escoados. E aí nós entramos na parte do como fazer. Porque depois que a gente faz a nossa introdução de proposta, evidenciando a nossa dupla forma social de estar nesse mundo, estar nesse território, nós começamos a pensar no como fazer. Porque nós precisamos de políticas do início ao fim diferenciadas. Porque a reparação histórica é para demarcar, para depois, já que estiver num âmbito equilibrado, garantir ao amplo acesso, acesso igualitário, que dessa forma não está igualitário. Nós já estamos vendo isso. Não está rolando. E aí, como fazer, a gente pensa desde o zero, que aí entra a questão interministerial, entra a questão interdisciplinar, que aí entra, né, uma parte da educação, primeiro, para garantir o escoamento dos nossos filmes através das escolas,
A formação de professores, porque falaram aqui nas séries iniciais, as professoras das séries iniciais botam os filmes da Marvel para, sei, às vezes está cansado, às vezes quer fazer prova, ou às vezes quer passar um filme. Passar filmes críticos, como, por exemplo, o que acontece no festival, no Cine Tamoio, em São Gonçalo. A gente tem que conversar com os estudantes antes, que são filmes que não são filmes de super-heróis, para eles assistirem. Então, é uma formação de público crítico. É assim, conversar antes para assistir, ficar rindo no filme. Então, a gente precisa traçar um projeto que começa desde esse princípio da formação, entra no princípio que a APAN também fez isso, a APAN do Rio, quando foi apresentar para o Rio Filmes um projeto, eu participei dessa discussão com o Reinaldo e... Clementino também estava, Reinaldo e a Simone, a nossa representante, esqueci agora, Cislane, da APAN Rio. Acho que é Cislane. Ela fez uma proposta interessante, que a gente precisa também de uma formação nessas escritas de projetos. Então, isso também entra, né, como ação para critérios de convidar ou de participar de uma chamada pública. Não precisa fazer edital. Edital é política pública, mas a gente não pode se resumir a um edital. A gente pode puxar pelo viés de uma chamada e apresenta através dos critérios, que não precisa também ser critérios focados no currículo, porque nós temos pessoas com muita história e que não organizam os currículos, gente. Que não sabe ainda juntar todo o papel ou que trabalham de maneira informal. Olha quantos de nós trabalhamos de maneira informal aí para grandes streamings e a gente não tem a comprovação tributária, trabalhista, da Seguridade Social garantida. São essas pessoas que a gente precisa colocar de chamadas públicas, né? E aí, sim, um edital aberto, porque há verba para a gente concorrer, para a gente entrar na seleção, e que não seria uma seleção de corte. Somos nós aqui, a gente não pode ficar se disputando. Para, no final, ter também um setor de distribuição e de formação também de distribuidores, que é o que acontece no audiovisual norte-americano. Muito pelo Black Exploitation, mas eles têm uma cadeia ali organizada que vai de produtores pretos, atores, realizadoras, distribuidoras, salas de exibição. Quando o branco entra, o povo fica olhando. Não é assim? Porque quando a gente entra também nos lugares, eles ficam olhando. Então, a gente precisa criar essa forma ampla. E aí, com um projeto. Por quê? Porque nós sabemos o que eu falei desde o início. Nós sabemos o conceito de política pública que eles não sabem. Nós sabemos o conceito e o entendimento exatamente sobre a forma, né, de estar integrado na sociedade, porque a política do branqueamento simplesmente é uma política deliroide. Eles acreditam que há uma democracia racial, que não existe racismo, e permanentemente reproduzem esse racismo através da ratificação dessas formulações de políticas colocadas hoje para a gente. Então, isso é uma questão, né? Então, e aí, vamos pensar em fluxogramas. E aí, não é a Raquel, né? Não é a Raquel professora, ou não é a Raquel roteirista, mas todos pensando exatamente nessas formas de entrelaçamento, nesses fluxogramas, de como nós vamos fazer de maneira interdisciplinar. Nós não podemos pensar política de ação afirmativa isolada. Tem política de ação afirmativa na educação. Não, até porque a 10.639, ela extrapola o sentido da educação, ela é estratégica, inclusive, mas ela está localizada na educação. Mas a gente não pode pensar só em cotas ou propriamente editais para ganhar pontinhos. Precisamos ter uma verba permanente
já que a reparação ela precisa ser permanente, a médio e longo prazo, para que a gente efetivamente chegue a uma equidade. Acho que 8h15, Clementino quer falar. Acho que vale o debate para a próxima semana, só para fechar, porque aí eu deixo o Clementino falar e a gente encerra 8h30, a gente vai encerrar em ponto, tá? Na próxima semana eu abro, o que vocês acham? Pode aqui no chat. Eu abro o debate sobre esse tema para vocês falarem. Olha o quanto que foi rico o debate de hoje, que só vocês falaram, né? E olha o quanto foi potente. Assim, eu estou muito feliz, sério mesmo, por vocês estarem falando, estarem produzindo e estarem trocando esse rico espaço para que a gente pense de fato e aprenda, né, que eu aprendi muito com vocês hoje, sobre as estratégias de ação coletivas. Não adianta, sozinho a gente não vai fazer nada. A gente precisa estar de maneira coletiva, né? Aquilombado. Foi. Então, gente, pegando esse gancho, né, do que a Raquel falou, lembrar, olha bem, quando eu estou mencionando algo feito no governo do nosso ex, não estou fazendo campanha aqui para ele, não. Mas falar sobre em que momentos a questão da inclusão no audiovisual, mesmo que não seja especificamente para os pretos, mas atingindo também aos produtores, a população preta, foi efetiva, foi a partir desse projeto aqui do MINC, a Programadora Brasil. Porque o que aconteceu com a Programadora Brasil, que foi um projeto que foi desenvolvido pela Secretaria do Audiovisual em parceria com o MINC? Foi a produção de centenas de programas de cinema nacional, especificamente de cinema nacional, para as escolas, para cineclubes, né, que tinha um projeto Cine Mais Cultura, que foi um projeto que foi focado para cidades com até 200 mil pessoas, né, população de até 200 mil, que não tivessem salas de cinema. Então, ONGs, escolas, tudo mais, podiam se inscrever para receber um kit que envolvia assim, um básico para você poder montar um cineclube. E, ao mesmo tempo, a Programadora Brasil foi uma difusora criada pela SAVE, pegando o acervo da Cinemateca Brasileira e, logicamente, os autores que autorizaram a difusão de suas obras a partir desse projeto, então eram produzidos DVDs desse tipo, mas já pensava que o programa é só um filme, necessariamente. Em alguns casos era um filme, em outros casos eram dois, às vezes era um programa de curtas, com recortes temáticos, com um kit que vinha com informações sobre os filmes, sugestões de formas de abordagem em sala de aula, feita por pessoal da área de educação, pessoal crítico, pessoal que trabalha esses temas. Tinha um recorte, tinha um volume, pensando a época que ele foi feito, até bom, de cinema negro. Haviam essas produções eram feitas, tinha filme do Jefferson Day, tinha filme do Zósimo, tinha toda uma série de produções, e eles eram enviados para escolas. Você recebia um kit com uma dezena de DVDs, e dependendo de como você fosse enviando relatórios, você podia pedir mais. Então, em alguns locais, muito do cineclubismo brasileiro começou a se desenvolver a partir do Cine Mais Cultura. E alguns poucos cineclubes que não tinham qualquer política pública para formar seus cineclubes conseguiram adquirir equipamentos, né, não ficar dependentes, às vezes equipamentos que já estavam defasados, projetor VGA, essas coisas todas, para conseguir tocar a difusão desses filmes. O mais interessante foi justamente isso que eu mencionei, que alguns realizadores negros que normalmente não estavam aos olhos das grandes distribuidoras começaram a ter um material de difusão de seus filmes para cidades onde não tinha cinema. Então, dentro da política pública, não vou dizer dentro da execução da política pública, seus filmes chegavam a lugares onde normalmente o cinema nacional, quiçá o cinema negro brasileiro, não chegavam. Então, é bom mencionar esse projeto, que foi uma forma que foi pensada de uma maneira global, foi feito um bom investimento, gerou renda para licenciamento dos realizadores, distribuição do cinema nacional. Se a lei do Cristóvão Buarque tivesse chegado alguns anos antes, que são coisas de discussões de políticas públicas, né? Que é a lei 13.006, né? Não é isso, Raquel? Que é a lei do 2 horas de cinema nacional em sala de aula. O artigo 27 da LDB.
entendeu? Parágrafo Mas 7º, parágrafo 6º, 7º, que está até hoje, tá garantido 2 horas para assistir mas com certeza vai filmes ser nacionais. efetivado mais rápido do que a 10.639 e 11.645, porque como não tem o recorte racial, tudo vai mais rápido. Mas eu mesmo sempre tive um olho em aproveitar o gancho dessa lei para poder, como diz nossa amiga Fabiana, torar o nosso conteúdo dentro da... Porque temos uma grande produção audiovisual de cinema negro, já elencada, já sistematizada, algumas já conseguindo alcançar os streamings, mas tem uma produção que não chega nos streamings e que tem conteúdos maravilhosos para serem trabalhados em sala de aula. Então, pensar essas brechas de como inserir esse conteúdo independente também, porque aí tem muita produção regional já trabalhando temática negra. Então, pensar política pública é pensar nisso também, a partir de experiências que foram razoáveis e deram certo. Lógico que hoje em dia você não vai botar player de DVD em escola, mas tem escolas pelo Brasil que tem aqueles aparelhinhos, o MEC, né? Que é o projetor que já toca som, tem quadros, lousas digitais, aquela coisa toda. Que formatos de conteúdo em vídeo podem ser distribuídos para esses lugares? Como dialogar com espaços de educação? Como ver esse jogo? Porque uma coisa assim, na discussão, só para complementar, na discussão das cotas que foi puxado, e principalmente, Raquel, tomando sempre aquele cuidado, quando a gente discute políticas de reparação, o primeiro problema que a gente quer resolver temos que estar, pessoas pretas, mais presentes em todos os lugares de decisão. Ponto. Segundo, algo que estamos perdendo, que as pessoas pretas sejam minimamente afrocentradas no sentido de não colocar em primeiro plano pautas não racializadas, se mesmo que progressistas, ou, pior, pautas religiosas que destroem nossa ancestralidade, desrespeitam nossa ancestralidade e que são responsáveis por termos uma das maiores bancadas negras na história da política brasileira no Congresso. Mas são pessoas negras que muitas delas trabalham contra a nossa ancestralidade porque elas se colocaram lá, se permitiram chegar nesses espaços por partidos conservadores, orientações evangélicas e tantas outras questões. Então, quando a gente discute a questão tela-cor, tem certas armadilhas, né? Quando as pautas avançam é porque o outro lado já está encontrando as brechas para nos censurar. E contar uma experiência rapidinho que aconteceu, na escola particular que eu dou aula aqui no Rio, teve uma semana de práticas e vivências, a Semana do Audiovisual, chamaram muitas pessoas, até eu levei ex-alunos meus dessa própria escola, que hoje em dia são cineastas badalados, mas todos que foram convidados são brancos, né, óbvio, mas também temos até poucos pretos lá, bolsistas ou não, nessa escola, que é uma escola judaica. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente a aula de produção cultural, que foi uma menina que é parecerista, em editais aqui do Rio, que eu não vou mencionar o nome dela. E aí chega o único preto na sala, que é o professor de audiovisual, que chegou porque ia assistir a palestra seguinte, mas chegou mais cedo. E aí ela estava me vendo entrando, e aí o babaca o meu colega, ele me vem com a seguinte fala. Desculpe, gente, às vezes é um opositor que incorpora aqui, né? E aí saem essas palavras assim, mas não é por mal, não. Qualquer coisa, só acender uma vela, rezar que sai. E aí ele vem com a seguinte pergunta para ela sobre a questão de políticas públicas, né? De editais, né? Olha, é que eu fui me inscrever agora nesse edital do FOCA e é uma dificuldade, né? Porque, primeira vez que eu estou escrevendo em editais, estou participando de 3 projetos, mas é muita coisa assim, voltada para periferia. Eu quero saber o que você acha das políticas afirmativas. E nisso, o negão está assim, terminando de se acomodar na cadeira e perguntando isso. Aí ela chega assim, olha para mim, toda sorridente, eu de máscara, né? Aí o bom da máscara é que você pode fazer careta e tudo, e a pessoa não está vendo. Aí ela, o senhor você é aluno ou é professor? Aí eu fiquei assim, o que você acha? Aí ela, então, aí eu junta com seu colega e põe ele como proponente, que aí você ganha mais pontos no edital.
Aí eu disse, se o projeto não tiver nada a ver com as minhas propostas e que eu tenho protagonismo e que tem a ver com as pautas que eu trabalho, eu não serei laranja. E aí a torta de climão já foi no outro caminho, o pessoal fingiu que eu não falei nada e seguiu o negócio, porque, gente, ainda tem essa questão de que, como existe a política pública, de repente nós viramos, assim, a Anitta da campanha, entendeu? Eu não tenho nem marquinha de fita isolante nem nada, mas virei a Anitta da campanha. Todo mundo, cara, o que tem de oi sumida que me liga quando estão fechando esses editais, assim. Oi, Clemes, quanto tempo? Oi, tudo bem? Nem consegui te dar um abraço quando sua mãe morreu, aquelas coisas. Ah, olha só, o Cine Cobertante com o Nego é CNPJ, né? Tá, porque depois quero falar contigo. Eu digo, não, é um estado... Fala que nem a ABD, né, Edson? É um estado de espírito. Aí, nessas horas, todo mundo vira seu parceiro. Pô, faz tempo que eu queria chamar você para um projeto e tal, não sei o quê. Eu falei mesmo, né? Tá certo. Uhum. As produtoras carecas, assim, gerando a trança, né? Dizendo, Clemes, quanto tempo? Quando é que vamos trabalhar juntos, né? Porque todo mundo quer empurrar, né? Todo mundo quer empurrar o seu nome, sua trajetória, que nunca foi respeitada, que nunca ganhou edital. Aí, no momento que tem um edital que é racializado, o pessoal quer empurrar, sabe? Não tem nenhuma até propriamente essa política de pontinhos do edital, ela é funcional para a política da branquitude. A Débora Kocher nunca me procura, né? E na próxima semana, porque se fala muito de pacto da branquitude, pacto política. Há argumento para ser uma política, ou seja, para ser pensado, houve uma formação para que se tenha uma hegemonia, um grupo dominante, uma influência que vai pulverizando também para outras camadas sociais do branqueamento. Houve uma formação para que acontecesse exatamente a política da branquitude, melhor dizendo. Então, gente, na próxima semana, a gente traz, obviamente, a gente vai falar dos anos 90, e Clementino vai tocar esse ponto, e a gente fecha esse primeiro módulo na próxima semana, que hoje é esse terceiro encontro, e no dia 26 é o último encontro. A galera do YouTube, dia 26, é o último encontro do módulo 1, que vamos trazer os anos 90, uma parte dos anos 80, eu vou falar do dogma feijoada, e no final a gente pode fazer esse resumo dessa perspectiva que foi colocada aqui sobre a representação deles sobre a gente, as nossas também representações, né, com essa dupla inserção social, e a gente também traz o debate da política pública. A gente pode fazer isso no início, nessas reflexões, porque vocês depois não comentaram. Eu acho que vale ter um tempo de comentários, e a gente pega os anos 80, 90, pega o dogma e fecha o módulo nessa perspectiva um pouco mais ampla, para a gente está assim, com as portas abertas, e vamos conversar. E a gente ficou nesses 4 encontros conversando sobre a contemporaneidade das nossas obras, sobre as histórias dessas nossas obras, e também, possivelmente, linhas filosóficas sobre gêneros que também precisam ser criados ou precisam ser escritos, porque não tem liga quando a gente tenta se juntar com os gêneros, né, do cinema nacional, já que comunga com uma política da branquitude. Então, como a gente está, né, nessa dupla visão, a gente também tem estilos, traços e propriamente gêneros também que são mais relevantes, mas não estão colocados naquele escopo, né, consolidado. Vamos conversar sobre isso na próxima terça. Não faltem, tá? Não faltem, né, Clementina? O último módulo, né, Clementina? E agradeço muito a participação. Eu amei hoje todo mundo falando, todo mundo que escreveu, todo mundo falando. Eu amei demais. E a gente, na semana que vem, está aqui no mesmo horário, 18h30, aguardando vocês. Já fecha, deixa o Clementino encerrar. Pode encerrar, Clementino. Não, primeiro fazer um comentário assim, eu estou vendo uns nomes aqui, ainda mais agora que o pessoal está se entregando na chamada, né?
Tem uma galera que tem muito para contribuir, está ficando caladinho. Isso está me incomodando profundamente. O povo nem abre as câmeras, são grandes figuras do cinema nacional, né, racializado, inclusive. Eu afirmo como grandes figuras do cinema nacional, ponto. O reconhecimento aí é uma outra história. E só para fechar, amanhã, para quem está no Rio de Janeiro, amanhã na Casa 123, que é um espaço lá em Vila Isabel, vai ter um lançamento de um livro da Laura Astrolabio, que eu acho que vai ser bem interessante, porque é uma advogada engajada que trabalha com questão de formação política, principalmente de mulheres pretas na política. Ela comanda a Tenda, que é um coletivo que tem dado formação política e feito com que algumas das novas candidatas pretas progressistas que vêm por fora desses recortes meio excludentes, mesmo em partidos que muitos de nós estamos acostumados a votar, consigam chegar e fazer uma rede, se estabelecer um pensamento, inclusive em políticas públicas e ações nos congressos, né, como deputados estaduais, vereadores, etc. Então, vai lançar um livro amanhã sobre esse tema na Casa 123, a partir das 6 ou 7 da noite, que fica em Vila Isabel. É Casa com K, né? Com K e com Z, 123. Vocês encontram no Instagram. E para quem estiver, por acaso, em Nova Friburgo, essa região, cidades próximas, esse domingo, o tio Clemes vai estar no Festival de Inverno exibindo seu longa mais recente, O Trem do Soul. Parece que vai ter baile de charme no final, vai ter oficina de charme e tudo, né? Se alguém aqui do curso aparecer, eu juro que na hora de apresentar o filme eu vou fazer um passinho. Vou pagar um mico lá. É só aparecer com cartaz lá dizendo, com algo que identifique que é do curso, aí eu pago esse mico para vocês. Entendeu? Vai estar frio, então levem uns quentões aí, né? Vai fazer, hein? Não vai só fingir, não. Vai fazer, hein? Vai rodar o pezinho também, tá? Você não conhece a figura. Eu não tenho medo de palco, não. E nem tenho coordenação para dançar, por isso que vai ser mais gostoso mesmo. Então, gente, muito obrigado aí pelas contribuições. O debate acho que foi muito rico. Raquel deu um banho aqui na fala. É engraçado, né, como a gente fica aqui eu sou do audiovisual, então eu fico muito assim como eu mesmo fico, às vezes, olhando assim, gente, porque eu estou olhando torto, aí eu me lembro que eu não estou olhando para a câmera, né? Eu estou olhando para o monitor daqui do computador, e a Raquel olha também pelo lado, então eu fico sempre vendo aí como é que é a forma de dialogarmos com os nossos colegas aí pela posição da câmera. Também então, queria gente, mandar um beijo também para os extensionistas e para bolsistas que também estão, sim, muito empenhadas. Tenho que agradecer muito a todos que estão aqui, tá? Sim, nossa turma é maravilhosa, assim. Estamos muito felizes gente. com o resultado do curso. Hoje batemos 81 em um dado momento aqui, 81 pessoas, né? Os spams foram enterrados, agora só vitória, só vitória. Gente, eu vou interromper a aula. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só parar aqui. A gravação.